Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem, possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, da riqueza dessas leituras, que são, na verdade, da quarta semana do tempo comum, eu quero tirar 3 pensamentos especiais. O primeiro, a partir daquilo que aconteceu com Davi, um homem que tinha grande força, prestígio, e, de repente, o povo se volta contra ele. Se volta contra ele porque, infelizmente, ele nem sempre soube ser fiel ao seu Senhor, nem sempre soube cuidar, antes de tudo, das coisas de Deus. Mas o que chama a atenção é que, quando ele depois foi perseguido
por alguns, não só alguns que o perseguiam, mas alguns que o acompanhavam, para desmoralizá-lo e começaram a amaldiçoá-lo, ele poderia ter dito, calem a boca desse homem, ou até mandado matar, como alguns queriam fazer. Mas Davi disse assim, deixai-o amaldiçoar, conforme a permissão do Senhor. Conforme a permissão do Senhor. Podemos concluir que tudo aquilo que Deus permite que aconteça em nossa vida, tudo isso pode se transformar e se tornar para o nosso bem. Não necessariamente, vai depender de nós, muitas vezes. Mas é importante ficar claro que nem tudo que acontece é da vontade de Deus. O mal nunca é da vontade de Deus. O pecado que acontece nunca é da vontade de Deus. Mas Deus permite que aconteça o mal para dali tirar algum proveito. Ele nos dá a graça de fazer aquilo que Paulo falou, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo uma perseguição, mesmo uma calúnia, mesmo sofrimento físico, também disso Deus pode tirar proveito para que a pessoa cresça. Então, conforme a permissão do Senhor. É muito importante ter ideia clara sobre isso, porque às vezes há uma grande desgraça, um acidente, morre a pessoa no acidente e alguém vai tentar consolar a mãe, o pai, diz, fique calmo, é da vontade de Deus. Como se fosse da vontade de Deus que malucos andassem por nossas estradas irresponsavelmente, em alta velocidade, muitas vezes bêbados, e matassem pessoas que inocentemente caminhavam ali na calçada. Não. Deus muitas vezes permite que aconteça e nos ajuda a tirar o bem, mas não vamos atribuir a Deus aquilo que é fruto da maldade, da miséria ou da ignorância humanas. O segundo pensamento, Jesus passa e aquele homem possuído pelo demônio o louva com o título mais bonito que o Senhor tem. Quando Pedro vai dizer a mesma coisa, Jesus até chega a dizer, não foi você que falou, foi o Espírito Santo que falou em você. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quer dizer, até o demônio proclama a divindade de Jesus. Nós fomos criados para isso, para proclamar que Jesus é o Senhor. Ora, se até um demônio é capaz de proclamar isto, muito mais nós deveremos sabê-lo. Quer dizer, a nossa vida deve ser isto, proclamar o nome santo, reconhecendo Jesus naquele título mais belo que ele tem, que é justamente de Filho de Deus. Para nós, Jesus é um mestre, mas não é só mestre, é um amigo, é um irmão, mas é, acima de tudo, o Senhor, aquele que deve dominar e orientar a nossa vida, porque Ele é o Filho de Deus. E o terceiro pensamento nós tiramos daquele homem que ficou livre da ação do demônio, que quis seguir Jesus, uma coisa bonita, mas Jesus tinha outro plano para ele. Ele deveria ajudá-lo, sim, a evangelizar, mas não da forma como ele queria, de acompanhando Jesus, mas que ele, como disse Jesus, saísse, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Quer dizer, Jesus quis que ele fosse um anunciador dele, de Jesus, na sua casa. Só que o homem não se contentou em fazer isso em sua casa. O homem diz que foi embora e começou a pregar na Decápole, as 10 cidades ali da região. Proclamar o que o Senhor fez por nós. Quem de nós é capaz de fazer isso? Às vezes a gente conta alguma coisa, ou para nós mesmos nos autoelevarmos, ou apenas para chamar a atenção sobre nós. Mas nós somos chamados, é isso que o Senhor nos pede, a olhar a própria vida, reconhecer o que o Senhor fez e faz em nós e proclamar.
não por vaidade, que não teria sentido, não para buscarmos nós nos engrandecer, que seria esvaziar a ação de Deus, mas para que o nome do Senhor sobressaia, a ação do Senhor sobre nós. E se fizermos isto, estaremos evangelizando. Quando a gente olha, por exemplo, as cartas de Paulo, como ele fala daquilo que Deus realizou nele, mas não fala para ele se considerar melhor e se exaltar, mas para que o nome do Senhor sobressaia. Até ele chega a dizer, Deus escolhe o fraco para confundir o forte, coloca as suas riquezas em vasos de barro, para que fique claro que a ação é dele, não nossa. Então, falar das coisas que Deus faz em nós, coisas bonitas, é proclamar as maravilhas de Deus, é exaltar o nome do Senhor. O que temos que cuidar é com a vaidade, que facilmente ela se infiltra e quer depois tentar assim, atrair sobre nós o olhar, os elogios das pessoas. Que o Senhor, pois, portanto, nos ajude, em primeiro lugar, a saber que de tudo Deus nos ajuda a tirar algum proveito para nós. Em segundo lugar, que fomos criados e estamos aí para louvar o nome do Senhor. Em terceiro lugar, que louvamos o Senhor também pelas obras que Ele realiza em nós. Assim seja.